Você está no canal Ouça, Reflita, Escreva. E no vídeo de hoje aprenderemos sobre o livro de 2 Timóteo. Fique com a gente. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou Bruno Saraiva, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje nós vamos aprender sobre o livro de 2 Timóteo. Antes da gente iniciar, eu quero falar um pouco sobre o ateliê Grazi Abad, que é o ateliê da minha esposa. A gente está com inúmeras novidades, produtos artesanais e nós também fazemos encontros de Bible Journey. Estamos com uma novidade que é uma box mensal com devocional e alguns materiais e também temática, muito da hora. Entre em contato que eu creio que você vai curtir muito. Se você também deseja estudar comigo, existe essa possibilidade. Posso te dar aula particular sobre a Bíblia. Espero que você entre em contato, marque a sua aula experimental, que eu creio que vai ser sensacional. Se você não sabe, esse conteúdo também está disponível no Spotify, em áudio, e também tem as minhas outras redes sociais. Se inscreva no canal, nós estamos próximos de completar 900 inscritos, rumo aos 1.000 inscritos, e eu conto com a tua ajuda para nós expandirmos esse canal. Compartilha com a galera da tua igreja, eu creio que vai ser bênção demais. Fechado, galera? Então, hoje a gente vai iniciar um conteúdo da 2ª carta de Timóteo. Esse conteúdo é a última carta escrita pelo apóstolo Paulo antes da sua morte. Trata-se de um texto muito pessoal e emotivo, onde Paulo dá as últimas instruções de encorajamento a Timóteo, seu filho na fé. Para quê? Para o preparar para continuar firme no ministério, mesmo sem a presença de Paulo e principalmente mesmo com as adversidades e as perseguições que estavam acontecendo. Olha que interessante. Quando a gente fala um pouco do contexto histórico, a carta ela foi escrita por volta de 66 a 67 depois de Cristo, durante a 2ª prisão de Paulo em Roma, em um momento de forte perseguição aos cristãos sob o governo de Nero. É muito interessante porque Paulo sabia que a sua execução estava próxima e, por isso, registra essas últimas palavras direcionadas a Timóteo, que liderava a igreja de Éfeso, como a gente já viu na carta de 1 Timóteo no vídeo anterior. O cristianismo, nessa época, vivia uma fase de resistência, ameaça por inúmeras acusações que eram falsas. E também nós víamos também as falsas doutrinas que estavam sendo colocadas para enganar, para ludibriar, para confundir os cristãos que estavam surgindo naquele período. Olha que contexto interessante que nós estamos compartilhando aqui na carta de 2 Timóteo. Olha que legal. Agora, eu quero te falar um pouco sobre os personagens principais dessa carta. Paulo, o apóstolo que escreve essa carta, fechado. Timóteo, que nesse período era um jovem líder, onde a carta foi destinada e ele pastoreava a igreja de Éfeso. Também nós temos os falsos mestres, homens que estavam distorcendo a doutrina que estava se iniciando do cristianismo, representando um perigo eminente para a igreja daquele período. Também nessa carta a gente vê outros nomes sendo citados, como Demas, Crescente, Tito, Lucas e Alexandre. Paulo, em algum momento, cita esses personagens nessa 2ª carta. Agora a gente vai comentar um pouco sobre a mensagem central do livro de 2 Timóteo. A principal mensagem de 2 Timóteo é o chamado à fidelidade até o fim, tanto no sofrimento quanto na pregação da palavra. Olha que profundo. Paulo, nessa carta, desafia Timóteo a ser forte, a guardar a sã doutrina e sofrer pelo evangelho caso fosse necessário. E ele fala para Timóteo nunca desistir
de proclamar a verdade, mesmo em tempos de apostasia e oposição que ele possa estar vivendo ou que ele poderia viver ao longo da sua vida. Olha que interessante. Agora a gente vai falar um pouco sobre as aplicação e os ensinamentos que nós podemos tirar dessa segunda carta de Timóteo. O primeiro ponto é perseverança no ministério. Timóteo é chamado a pregar a palavra em todo o tempo, com coragem, sem titubear. 2 Timóteo 4:2 vai falar sobre isso. Fidelidade à sã doutrina, a importância de preservar o ensino correto diante das heresias que estavam surgindo. 2 Timóteo 1, do 13 ao 14, vai falar sobre isso. Exemplo de vida. Paulo exorta Timóteo a ser um exemplo em conduta e fé e paciência diante das adversidades e diante do seu pastoreio da igreja de Éfeso. Você vai ver isso em 2 Timóteo 3, do 10 ao 11. Sofrimento pelo evangelho. Seguir a Cristo, Paulo explica para Timóteo, pode custar muito, mas vale plenamente a pena. E Paulo tenta passar isso para Timóteo. Lá em 2 Timóteo 2, do 3 ao 4. E 2 Timóteo 3,12 vai falar um pouco sobre isso. E o último ponto, a esperança na recompensa eterna. Paulo, ao final da carta, expressa sua confiança de que receberá a coroa da justiça. 2 Timóteo 4, do 7 ao 8. Olha quantos ensinamentos, que eu creio que não é só para aquele período, é também para nós, para a igreja atual. O último ponto que eu quero comentar é aspectos literários. 2 Timóteo é uma carta extremamente pastoral, mas com um tom mais emocional e pessoal do que a primeira carta, refletindo os sentimentos de um apóstolo à beira da morte. Paulo já sabia que ele morreria. Contém trechos de exortação, advertência, encorajamento e um testemunho pessoal de Paulo. É rica em imagens militares e atléticas. Paulo faz algumas analogias a isso, como soldado, como atleta, lavrador, corredor. Tudo isso para ilustrar a vida cristã e ensinar Timóteo. Olha que da hora! Então, nós concluímos esse vídeo mostrando que a carta de 2 Timóteo é um legado espiritual de Paulo para Timóteo e para toda a igreja até os dias de hoje. É uma forma que Paulo encontrou para encorajar os líderes e os cristãos de todas as épocas, até ao fim dos tempos, até a consumação dos séculos. Ao que? A permanecer fiéis à palavra, a suportar as dificuldades do ministério e a esperar com esperança a recompensa eterna. Então, a carta, até os dias de hoje, permanece como um grande impulsador de coragem, fidelidade e perseverança para nós cristãos. Que profundo, né? Se você não leu a carta de 2 Timóteo, eu te convido a ler. Se você já leu, comenta aqui embaixo, compartilhe com outras pessoas, não deixe de dar o joinha, isso é muito importante, isso traz relevância para o conteúdo. Deus abençoe, até a próxima, galera.